Vamos falar sobre a última edição do ano do projeto Dia 25, é Dia de Maracatu. A ação é realizada até esta quarta-feira com oficinas, aulas expositivas e exibição de vídeos que celebram o maracatu, expressão cultural cearense registrada como Patrimônio Imaterial de Fortaleza. O projeto Dia 25 é Dia de Maracatu tem o objetivo de levar mensalmente a manifestação cultural a diversos pontos da cidade, sempre no dia 25. A última edição de 2020, realizada em novembro, conta com oficinas, aulas expositivas e exibição de vídeos, por meio do canal da Secutifor no YouTube. Dia 24 de novembro, estaremos realizando uma oficina de luthieria percussiva, ensinando aí como fazemos os nossos tambores, mais especificamente o surdo, né, que a gente vai estar produzindo aqui, explicando mais ou menos como fazemos para produzir os nossos próprios instrumentos, para que não tenha tanto gasto com compra de instrumento. A programação é composta pelas oficinas Ais de Batuque, criação de cocar e adereço da ala de índios, oficinas percussivas, além da live Vivências do Maracatu, Rei de Paus. Dia 25 de novembro, nós vamos estar realizando uma oficina de criação de cocá e roupa de índio. Vai ser realizado aqui na sede do Maracatu Nação Axé de Oxóssi e vai ser transmitido pelo canal no YouTube da Secutifor. Nosso objetivo será mostrar como a cultura ela pode, de uma certa forma, servir de motivação para o desenvolvimento social, cultural e, além do mais, pessoal de todas as pessoas que participam do Maracatu Rei de Paus e são de matrizes africanas ou têm os seus ancestrais. E por conta disso nós vamos fazer essas vivências com esse objetivo de mostrar não só o lado carnavalesco do Maracatu Rei de Paus, mas outros momentos do dia a dia de nós, das loas antigas e dos carnavais passados. E para conversar um pouco mais sobre essa atividade aí da Secretaria de Cultura de Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Graça Martins, ela que é gerente da Célula de Patrimônio Imaterial da Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Secutifor. Graça, essas atividades do dia 25, né, do dia aí, dia de Maracatu, já vem acontecendo desde o início da pandemia, da Covid-19, que acabou suspendendo as atividades presenciais? Logo no início da pandemia, a gente ficou meio que paralisado, né? Todo mundo tomou um susto, e o que é que nós vamos fazer? Mas a partir de junho, julho, a gente já começou com as ações através das plataformas virtuais, que foi uma coisa muito bacana. É uma herança que talvez essa pandemia deixe, porque as nossas atividades através das plataformas, ela tem um maior alcance. O dia 25 ele acontecia em um determinado local, na cidade, para um determinado público. E era o dia 25. Agora, o dia 25 foi estendido, né? Ele está funcionando com 3 dias, 23, 24, 25, sempre 23, 24, 25, e com várias atividades de vários maracatus. Pois é, o interessante foi exatamente isso. Se tirou o dia 25 e se denominou aí dia 25 é dia de Maracatu, exatamente para fazer a divulgação dessas atividades todos os meses, né? Isso, porque o maracatu anteriormente era uma manifestação tão importante, né? Tão importante, tão bonita, tão elegante, mas que ela era uma manifestação de carnaval. Era do ciclo carnavalesco. E durante o ano eram apresentações muito pontuais. Com o projeto Dia 25 é dia de Maracatu, aí o maracatu pelo menos vai para a rua todo dia 25, pelo menos uma vez por mês. E agora, com o desenvolvimento dessas ações formativas, além da apresentação, os maracatus também fazem uma ação formativa para o público. Tem um alcance de público que nem era muito ligado ao maracatu, que não tinha conhecimento do maracatu, um público novo, os internautas estão... E é um público que funciona de verdade. Ele está presente nas lives, nas aulas, nas oficinas. Então, terminou que foi uma coisa muito positiva para o conhecimento, para o fortalecimento dos maracatus na cidade. Graça, você falou aí da questão do carnaval e, assim, o maracatu cearense,
ele tem realmente ganha muito espaço durante o período carnavalesco devido às apresentações lá no circuito ali da Avenida Domingos Olímpio. Sim. E que nos últimos anos, com uma valorização maior ali do circuito da Domingos Olímpio, do polo da Domingos Olímpio, com estrutura maior de arquibancadas, uma boa iluminação, né? Aquela iluminação branca, um sistema de som melhor. Essas apresentações, essas manifestações, elas ganharam muito mais interesse do público. É só perceber realmente, quem acompanha o carnaval já de muito tempo, eu já tive a oportunidade de cobrir muito o carnaval da Domingos Olímpio, você vê hoje um público novo lá na Domingos Olímpio. Além das pessoas que já gostavam de acompanhar, mas você vê um público novo. E isso ajuda a dar uma valorização maior a essa manifestação cultural que é muito nossa, né? Com certeza. Imagine que nós temos 14 maracatus. 14 maracatus desfilando numa noite. Eram 24 horas quase de desfile. Eu estou exagerando, mas era a noite inteira. E aí criou-se mais um dia para o desfile do maracatu. Era só o domingo, agora ficou sábado e domingo para os maracatus. Então a gente divide mais, né, de forma melhor, 7 maracatus no dia, 7 maracatus no outro. E os dias de maior público, os dias de maior presença, realmente são os dias do maracatu, na Avenida Domingos Olímpio. Na verdade, isso veio puxado, esse projeto, dia 25, mais um dia para o maracatu, a partir do registro do maracatu como patrimônio imaterial da cidade. Porque o registro, ele requer uma ação de salvaguarda, para garantir a continuidade, para garantir o fortalecimento. Então, esse registro nos trouxe, assim, né? Nos apresentou muitas ações para fazer. Uma delas, criar mais um dia para o maracatu desfilar mais solenemente na Avenida Domingos Olímpio. E é um dia que são dias que dão muita gente. É o sábado e domingo, que são os dias do maracatu. E não menosprezando nem diminuindo as outras agremiações que são tão importantes quanto. Mas os blocos têm um público cativo, o afoxé tem outro público cativo, o maracatu, todo o público é cativo para ele, o público da cidade, do interior, de fora, né? É uma manifestação que ela é apreciada nacionalmente hoje em dia. E você vê também essa questão do público novo, de pessoas que até então só conheciam da TV, de ver ali uma apresentação, uma coisa pontual ou outra, mas acabou, vamos dizer, virando um pouco fã, vamos dizer assim, dessa manifestação cultural? Com certeza. Inclusive, ontem na live a gente teve a feliz surpresa de que o Maracatu Ás de Ouro vai lançar o Maracatu Azinhos de Ouro, que é só infantil. A gente vê desde as crianças, a gente vê de 3 a 4 gerações dentro do mesmo grupo. O avô, que teve o filho, que teve o neto, que teve... Então, essas gerações permanecem nos grupos. Os maracatus, eles trabalham muito as comunidades, as próprias comunidades. Não que não tenha gente da cidade toda, mas o pilar do maracatu é a comunidade. E aquela comunidade tem 3 ou 4 gerações dentro do mesmo grupo, trabalhando para o grupo. Essa onda agora de pandemia, com essas apresentações online, isso trouxe à baila um público que antes a gente não tinha, que eles não tinham conhecimento do que era maracatu, não saía de casa para ir para a praça apreciar o maracatu, mas hoje o maracatu entra na casa dele, entra no celular, entra no computador. Então, existe uma gama de jovens e a gente vê muitas perguntas na hora das lives e como é que a gente faz de jovens estudantes, como é que a gente faz para entrar, como é que a gente faz para tocar tal instrumento, que é uma coisa assim muito positiva, porque esse projeto atualmente encontra ressonância na contemporaneidade e contribui para a formação de novos brincantes, de outra geração de brincantes. Pois é, você falou exatamente essa questão de que as lives, essas apresentações através das plataformas virtuais da Secretaria de Cultura de Fortaleza, tem o aspecto não apenas, vamos dizer, da apresentação em si, né, ali da coisa contemplativa. Agora também se abre essa perspectiva das pessoas que têm interesse em saber como se formar, né, como participar, como ter acesso aos grupos hoje de maracatu aqui de Fortaleza, né? E tem sido uma coisa assim
tão enriquecedora, assim, todo mundo que assiste um mês e no outro mês vai assistir de novo, porque a gente tá levando para o público, né? Eles, os maracatus, estão levando a sua forma de fazer, né? De fazer o seu saber, né? Está ensinando. Por exemplo, a gente teve e vai continuar tendo até essa final de apresentações, várias aulas expositivas da história do maracatu. Toda a história, como é que o maracatu veio para Fortaleza, como é alguns historiadores têm uma opinião, outros historiadores têm outra opinião, né? Então, tudo isso foi colocado. Como é que se faz instrumento? A feitura de instrumentos, a feitura de adereços, a feitura de cocares de índios e de índias, aulas sobre como as tradições da calunga, né? A ancestralidade, qual a importância da calunga dentro do maracatu, a importância da corte, o que é essa cara pintada de preta, o instrumento, o ferro, quer dizer, a gente está ficando com um conhecimento de maracatu que a gente antes não tinha. O conhecimento era de ver o maracatu, era estético, né? Uma coisa que enche os olhos e enche o coração, mas fica ali. Hoje a gente está adentrando, inclusive, nos barracões, porque eles fazem essas aulas, essas lives, essas oficinas dentro do próprio barracão. Então, oportuniza a gente a entrar no barracão e ver como é que ele funciona. A gente vê os camarins, a gente vê as pinturas, a gente vê os estandartes, como é que eles são guardados. O lugar que é guardado a calunga, que tem que ser um lugar específico, especial dentro daquele barracão, é uma riqueza. Eu sou uma pessoa muito empolgada, né, com essas lives, porque todo dia a gente aprende muita coisa. Graça, e você tem percebido também ao longo dos anos surgimento de novos grupos, né? A gente sabe que tem alguns maracatus aí que são mais antigos aqui na capital, já tem um trabalho realmente desenvolvido de muito tempo, mas tem havido também essa renovação em relação aos grupos? Tem, essa renovação, ela não é frenética. A gente tem o maracatu mais antigo, que é o Ás de Ouro, que nasceu em 1936, fundado pelo Raimundo Boca Aberta, né, em auge tempos. Aí foram nascendo outros maracatus. Na época da ditadura, eles recuaram. Depois da ditadura, aí começou a nascer outros maracatus, né? E o maracatu mais novo, que é o Palmares, o Nação Palmares, ele deve ter uns 4, 5 anos. E a gente, depois daí, existem assim, estudos, existem ensaios, existem treinamentos de surgirem novos maracatus. Mas, no momento, assim, esse nascimento de novos maracatus não é uma coisa assim, que todo ano tem um. Não, ela esbarrou assim, em 14 maracatus. Nós temos 14 maracatus atualmente ativos, né? Eram mais, mas alguns estão inativos hoje por vários motivos, por desistência, porque se uniu a outros. Mas nós temos 14 maracatus na ativa já, eu acho que há uns 5 anos. É um processo, vamos dizer assim, difícil para a formação de um novo maracatu, de um novo grupo? É necessário realmente um estudo para a formação daquele grupo? O que é necessário para se chegar? Nós temos várias formas de se formar um maracatu. Esses maracatus existentes, por exemplo, tem um maracatu que ele nasceu numa escola. Era um maracatu de escola, começou a ter muita gente e esse maracatu foi para a rua e hoje é um grande maracatu, né? É um maracatu que participa dos editais, que participa dos desfiles. Temos maracatus que nasceram, por exemplo, de uma elite cultural que começou a pesquisar e daí formou o maracatu. Temos o maracatu que nasceu de uma associação que estudava e que defendia, que era totalmente contra a intolerância racial. Ele nasceu dessa associação. E tem maracatu que nasceu de um estudo, de uma oficina de crianças de rua não, mas de crianças de periferia que estavam desocupadas junto às crianças, e aí as crianças foram crescendo e nasceu esse maracatu. E temos outros maracatus de cunho religioso, né? Maracatu que a pessoa era de terreiro, que o orixá deu o nome do maracatu. Então assim, é muito diversificado a forma do nascimento de cada maracatu. Mas não resta dúvida de que precisa pelo menos
ter uma equipe, ter né? Que sonhe com aquilo, que queira aquilo, que estude, porque você precisa conhecer. Você vai botar um maracatu na rua, você precisa saber o que é que você está botando na rua. Então, ele leva realmente um tempo de maturação, né? E aí estreia na rua sem nenhum compromisso ainda, sem participar de edital. Ele desfila 2 anos por conta própria, por conta dos próprios patrocinadores. E depois, a partir de 2 anos, aí ele até para experimentar se quer, se não quer. E a partir de 2 anos, ele começa a participar dos editais, do desfile, da premiação. Então, eu acredito que leva um tempo assim, de estudo, de pesquisa, de maturação para a criação dos grupos. E como tem que ser, né? Exatamente. E como tem que ser. Né? Olha, o projeto Dia 25 é Dia de Maracatu tem o objetivo de levar mensalmente a manifestação cultural a diversos pontos da cidade, sempre no dia 25. A programação é inteiramente online por meio das plataformas virtuais da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, a Secutfor. Ô Graça, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da história do maracatu cearense. Quando foi que realmente essa manifestação cultural começou a aparecer, a ganhar força aqui na nossa cidade? Pronto. O Raimundo Alves Feitosa, que era um brincante carnavalesco, ele foi para Recife, vivenciou o Carnaval de Recife e quando chegou em Fortaleza, em 1936, ele criou o primeiro maracatu, que ele é alcunhado de Raimundo Boca Aberta. Todo mundo conhece o Raimundo Boca Aberta. O Raimundo Boca Aberta que foi o criador do Ás de Ouro, né? Do Ás de Ouro, que foi o primeiro maracatu da cidade. Isso era em 1936. No entanto, o Gustavo Barroso tem um livro de 1898, Sonho de Menino, que ele fala nos maracatus de outeiro, que ele tinha medo porque os maracatus pintavam a cara. Eu acho que talvez esse seja realmente o primeiro registro. Então, daí até 1936 não se tem registro escrito histórico, né? E como alguns historiadores dizem que os maracatus nasceu das coroações dos reis de Congos, da época das igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros. Nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que data de 1720, quer dizer, é um tempo bem anterior. Agora, registro, temos o Gustavo Barroso, 1898, com Sonho de Menino, e em 1936 temos realmente o maracatu na rua, esse maracatu de cortejo. Daí foram nascendo os outros maracatus. E o maracatu, embora não seja uma manifestação genuinamente nossa, ele se ressignificou. O maracatu cearense é o único maracatu que pinta a cara de preto, né? Ele usa o negrume. E é o maracatu que tem a batida do ferro. O triângulo, aquele triângulo que a gente estudou tão bem ontem, que ele marca a batida do ferro, é um instrumento que é nosso, é do maracatu cearense. Então, o maracatu cearense começou com uma batida mais solene, né, que hoje essas batidas elas se modificam de maracatu para maracatu, porque cada maracatu tem a sua pesquisa, tem a sua opção rítmica e tem assim também a sua decisão, né, a sua escolha rítmica. E Graça, nessa questão da batida, o maracatu cearense ele tem uma diferença do maracatu pernambucano. Todo mundo percebe isso. Quem tem a oportunidade de ir a Recife, seja no período do carnaval ou em outro período do ano e que tem possibilidade de assistir a alguma apresentação do maracatu pernambucano, percebe essa diferença. Aqui a batida do maracatu aqui do Ceará, ela é mais lenta, é mais cadenciada. Isso já desde o início? Segundo alguns historiadores, no início, quando o Raimundo Boca Aberta montou o maracatu com uma batida um pouquinho mais acelerada do que a nossa batida solene. E essa batida foi caminhando para a batida solene, né? Então foi criado o maracatu de cortejo, né? Esse cortejo culmina na coroação dos reis negros. No entanto, definir o maracatu como uma manifestação de cortejo para a coroação dos reis negros é ignorar toda a história social, política, racial que existe atrás dele, né? Então, por exemplo, no Recife nós temos um ritmo
né? Que é baque solto e baque virado. Temos 2 ritmos do maracatu de Recife, só existem esses 2, que é o maracatu rural e o maracatu da cidade. Que é o baque solto e baque virado. E a batida, ela é acelerada. Aqui, os maracatus, quase cada maracatu tem a sua batida. Não chega a isso. Mas é assim, o maracatu é mais lento, outro é um pouquinho mais lento, outro é mais rápido, outro, né? Então, os 14 maracatus, eles são... E eles aqui, não. Lá em Recife é obrigado. Ou você é baque solto ou baque virado. Aqui não. Aqui ele é livre. Por exemplo, existe um maracatu que ele não pinta a cara de preto, porque ele entende que o ser negro não está na pintura, está no sentir. E a gente respeita porque todo mundo tem a sua liberdade artística e a sua liberdade de pesquisa e vai no que acredita. Mas os outros 13 maracatus todos pintam a cara de preto. Aí agora todos usam ferro, todos eles usam ferro. Uns mais lentos, outros mais acelerados, outros mais cadenciados, mas o ferro é uma unanimidade. A cara pintada, que é uma das características que tem no registro, mas a gente dá a liberdade da pessoa usar ou não. Então tem um maracatu que não usa e está tudo certo. Ele é maracatu igual aos outros. A gente não pode dizer que ele não é um maracatu porque não pinta a cara de preto. De qualquer maneira, Graça, há símbolos assim que são característicos de todos os maracatus, né? Sim. Por exemplo, a calunga é um símbolo do maracatu cearense. Todos nós temos alguns símbolos que são importantes. A calunga, né? E a calunga tem toda a história da ancestralidade, do poder religioso. A calunga é o quê? É uma imagem? A calunga existe uma dama do passo, que é uma mulher, que leva uma boneca vestida igual a ela. Essa boneca é a calunga. E essa boneca é uma entidade muito poderosa dentro do maracatu. Porque ela é a fertilidade, ela é o renascimento, ela é a força de energia do maracatu. Então, essa calunga é a boneca que a dama do passo leva. A dama do passo tem que ser uma pessoa que já faz tempo que está no maracatu, não pode ser qualquer pessoa, né? Eles têm toda uma ritualística. Guardada as proporções, é como se fosse na escola de samba, ali tem o mestre-sala e a porta-bandeira. E a porta-bandeira. Como se fosse uma porta-bandeira, né? Exatamente, digamos que sim, com um cunho mais tradicional. Nós temos o balaieiro, né, que é a entidade, a pessoa, o personagem que leva o balaio de frutas na cabeça, que antigamente o balaio de frutas era feito de frutas comuns, fruta de verdade, né? E o balaio e ele dançava com aquele balaio na cabeça, e quando terminava o desfile, aquelas frutas eram divididas com todo o grupo, que era uma coisa muito bonita que a gente perdeu, né? Porque aí, depois que a gente descobriu que a fruta plástica, ela pesa muito menos, então o cara dança com muito mais desenvoltura, né? A evolução dele é muito mais bonita do que um balaio de frutas de verdade. Pensa, um abacaxi, um penca de banana já pesa. Imagine um monte de frutas. E para enfrentar uma avenida toda, 45 minutos de desfile. Então, nós temos o porte-estandarte, temos a baliza. São elementos que temos a ala de índios, que é uma homenagem ao nosso índio, né? Ao índio cearense. E aí temos os pretos velhos, que é a sabedoria do maracatu. Aí temos a corte, que são as princesas, o rei e a rainha. E esse cortejo culmina na coroação dessa rainha, da rainha negra. E aí temos o batuque, que é o coração, como diz o Calé Alencar, é o coração do maracatu. É o batuque, né? E quando eles começam a tocar aquele ferro, você está lá onde você escuta e realmente bate dentro do coração. Então, a formação do maracatu e a história do maracatu é mais ou menos isso. E aí foram nascendo os outros maracatus, alguns são dissidentes de outros. E existe uma coisa muito interessante, é que os maracatus, por exemplo, existe a competição na Domingos Olímpio, ok, mas eles se ajudam muito. Eles, às vezes, um tirador de loa não pode ir, o tirador de loa de um vai tirar loa do outro. E a gente vê agora nas lives, um assiste o outro. Que é uma coisa muito importante, né? Eles têm uma união muito grande, e eu acho que essa união fortalece o movimento. Fortalece para você brigar por políticas públicas. Se você estiver junto, você tem mais força. E eu acho que eles já entenderam isso.
Então, assim, os maracatus são bem unidos. Uma coisa que eu acho também muito bacana é essa coisa de passar de geração para geração. A gente vê muito, né, nas apresentações dos maracatus, pessoas jovens, até crianças ali, que são filhos de pessoas que já estão já há algum tempo, né? E os maracatus também, ao longo dos anos, eles se renovam. Por exemplo, os maracatus hoje têm a ala de orixás, que muito antigamente não existia. Hoje todos os maracatus têm uma ala de orixás. Aí eles trazem alguns grupos folclóricos, né, com coreografias mais contemporâneas, trazem grupos de capoeira. Então esses grupos de danças afrodescendentes, eles permeiam hoje os maracatus também durante o desfile. Olha, o maracatu é a mais tradicional dança dramática de origem afrodescendente presente na cultura do povo cearense, configurando um cortejo formado por baliza, porta-estandarte, índios brasileiros e nativos africanos, negras e baianas, negra da calunga, negra do incenso, o balaieiro, casal de pretos velhos, pajens, tiradores de loas e batuqueiros, em reverência a uma rainha negra e sua corte real. O maracatu chegou ao carnaval desfilando oficialmente como agremiação carnavalesca em 1937. O Graça, a gente falou no primeiro bloco sobre essa programação virtual, né, que está acontecendo esse ano por conta da pandemia do coronavírus, mas além do período carnavalesco, onde os maracatus ganham uma visibilidade maior para o público em geral, a Secult-For sempre manteve ações pontuais, com apresentações. Fala um pouquinho aí dessa programação fora carnaval. O que é que os maracatus normalmente sempre realizam durante todo o ano? Os maracatus, a gente sempre procurou, mesmo antes do projeto, né, dia 25 de Maracatu, a gente sempre procurou levar os maracatus, por exemplo, para o aeroporto, para a Praia de Iracema, que é um lugar onde tem muito turista, férias. Né? Com o projeto dia 25 é dia de Maracatu, aí sim, isso se legitimou. E a gente passou a levar um maracatu por mês em algum lugar público. Tinha que ser uma praça pública, né? Na verdade, isso nasceu de um sonho que passou a ser ideia, que depois um projeto, e hoje é um projeto de lei, felizmente. E aí a gente levava o maracatu para a praça. O maracatu fazia a apresentação, conversava com o público e tal. E esse projeto foi crescendo e passamos a levar os maracatus para as escolas. E eu acho que é muito importante a presença do maracatu, que é uma manifestação tradicional e popular, dentro das escolas. Tanto para o estudante como para o professor. E dentro das escolas a gente começou a desenvolver oficinas, né? Então íamos numa escola com o maracatu no dia 25, e o maracatu desenvolvia uma oficina de percussão. No final da oficina, todos os alunos queriam tocar a percussão. Então, assim, já estava pago, né? Aquilo ali já tinha valido. Ensinando, fomos levar numa escola uma oficina de paper dolls, né? De vestir o maracatu através da boneca de papel. Né? Eu me lembrei muito disso, porque antigamente a gente brincava muito com boneca de papel. E o maracatu levou a bonequinha de papel e levou fazenda, tecido, brinco, paetê, pluma. E as crianças tinham um modelo e as crianças iam colar a roupa naquela boneca de papel e terminava fazendo assim coisas fantásticas. Foi assim o que me impressionou muito. Menino, menina, menino pequeno, menino grande, ninguém resistiu. E eles faziam assim, enfeitavam e botavam brinco, colar e sapato. Nem precisavam, eles botavam sapato alto. Então, essa é uma forma lúdica de você chegar até a criança para o conhecimento do maracatu. E passamos a levar para as escolas também a feitura dos instrumentos. Como é que se faz um instrumento? Né? A caixa, nau. E levamos também a feitura de cocares. Né? Como é que faz pena para o maracatu, que é uma manifestação que precisa de tanta pena para desfilar, de tanto plano vai ter. E assim foi se levando. E a gente estava nessa vibe de levar o maracatu para dentro das escolas. E é muito importante lhe dizer que todas as crianças que assistiam esse maracatu, elas participavam dele, elas queriam participar.
Elas se faziam parte do maracatu e sempre terminava com uma apresentação. Depois o maracatu se vestia, as crianças viam eles pintarem a cara de preto, viam eles botarem o cocá do índio, elas assistiam tudo isso e terminava que as crianças entravam no maracatu com eles. Então foi uma coisa muito bonita. Chegou a pandemia, e aí o que é que a gente faz? Aí a gente não podia deixar de fazer. E aí o projeto continuou com essas oficinas, com essas ações formativas, de uma forma muito, muito maior, né? Porque tem um alcance, não são mais os 20 meninos da escola, não são mais os 50 meninos da escola. É toda uma população da cidade e de fora dela, né? Pelas pessoas que assistem e que dão depoimento e que fazem pergunta, a gente sabe que tem uma pessoa de Porto Alegre, nossa, tem uma pessoa do Rio Grande do Sul, tem uma pessoa do Rio de Janeiro, então a gente sabe que tem gente do país inteiro. Então isso é a coisa boa da pandemia em relação ao maracatu, é levar o maracatu para além da cidade. E com os fazeres dele, como eu já disse, é tão importante a gente ver como é que ele faz. Teve uma oficina que é como é que faz uma saia de rainha. E ele levou a costureira, fez um molde, cortou, foi para a máquina, né? Isso dentro a gente dentro, através da plataforma digital, mas a gente dentro do barracão, vendo ele costurar, até vestir um manequim e a saia ficar pronta. E a gente saber o que é que ele usa para anágua, o que é que ele usa para barra, aquela barra de cano que ele roda para a saia ficar armada. Então, assim, o maracatu se desnudou para a gente em tudo que ele faz. Então, eu acho que isso foi assim, uma vitória para a gente, porque tanto economicamente para eles, porque aí eles pararam de se apresentar. Não pode gerar aglomeração, não pode se apresentar em canto nenhum. E como é que esses maracatus, essas pessoas que vivem, querem repassar, querem ensinar a criança, vão viver? Então, isso foi uma forma da gente, de economicamente, a gente servir, né? Porque aí eles recebem um cachê por aquela ação formativa. Cada ação formativa é um cachê. E aí eles ficaram muito felizes, porque isso levantou a autoestima do maracatu, da comunidade, da secretaria, porque a gente ficou tudo muito animado. E foi uma coisa muito boa, muito, 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 muito boa. Ô, Graça, a gente sabe aí que a pandemia, de certa forma, ela vai deixar um legado. A gente vê, por exemplo, o caso da educação, em que os professores aprenderam a passar, a dar aula através das redes sociais, das plataformas digitais. E na cultura também a gente viu muito isso, através das lives, né? Os artistas fazendo muitas lives e tentando tirar o seu sustento financeiro em relação a isso. Mas, pegando aqui o caso, por exemplo, do maracatu, é claro que certamente aí os grupos, está todo mundo muito ansioso para voltar às atividades presenciais, mas esse legado de poder fazer não só as apresentações, mas também passar um pouco de formação através das plataformas digitais é uma ferramenta que será muito útil aí para o futuro, né? É uma ferramenta poderosa, além de... Porque, assim, às vezes tem pessoas mais simples. Você sabe que, assim, essa geração atual é uma geração tecnologicamente... Ela já nasce feita, é desenvolvidíssima, mas as pessoas de gerações anteriores têm maior dificuldade. E, assim, é muito bonito você ver um mestre desse, de maracatu, que não tinha nenhuma habilidade, nenhum traquejo, nenhuma intimidade. Hoje ele vai para a live, a gente faz um treinamento antes, com cada maracatu, a gente entra, abre a sala para eles antes e conversa, olha como a luz... E ele vai sem, assim, na boa. Isso também é um aprendizado para eles, né? A gente saber que aquilo é morte, que aqui a gente pode ir chegar até do outro lado através do seu barracão e através de um celular ou de um computador. É um aprendizado muito grande para eles também. Nossa, e eles dizem muito isso. Maravilha. Graça, mais uma vez aqui agradecer a sua presença aqui, né? Aqui nos estúdios da TV Terra do Sol. É muito interessante a gente ver que, mesmo diante das dificuldades causadas pela pandemia, a cultura poder continuar, né, sendo repassada através
das plataformas digitais aí e movimentando, né? Sim. O cenário cultural cearense. E o Maracatu é uma dessas manifestações aí que merece todo o espaço, né? E movimentando a economia dos grupos, né? E a gente quer agradecer mais uma vez, assim, nossa, é muito bem-vindo todo o espaço que é aberto para a cultura tradicional popular, para a dança, é um espaço bem-vindo, necessário e sagrado. Então a gente super agradece a oportunidade da gente vir aqui mostrar o que a gente está fazendo, né? É importante que o público saiba. E é importante também dizer que a gente tem programação, né? Que a programação ainda se estende por hoje, por amanhã. E também tem os mini-docs, queria falar um pouquinho dos mini-docs, que é uma forma que a gente encontrou do Maracatu falar dele mesmo. Ele conta a história de cada um, conta a sua história em pouquinho tempo, como foi que o Maracatu nasceu, por que é que tem aquele nome. Isso é muito importante para o conhecimento do público, para a gente saber o Maracatu A, B, C, são 14 maracatus e a gente distinguir um maracatu do outro. Então a gente agradece a oportunidade e estamos à disposição, sempre, para o que precisar. Bom demais. Então, só relembrando para você aí que quer acompanhar essa programação aí do dia 25 é dia de Maracatu, é só acessar aí as redes sociais da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.